Bom dia, segunda parte de hoje. Na folhinha de atividade, vocês vão completar o antecessor de 10, 9, e o sucessor, que é 11. Reparem que no ábaco não tem nada. Então, se hoje é dia 10, vai representar uma dezena. A dezena é só a parte do meio. Então, vocês vão fazer um risquinho ou uma bolinha aqui nessa parte do meio. Já representou uma dezena. Então, nós temos 10 na forma cardinal, décimo, quando nós temos essa bolinha aqui no número, que representa a ordem, e o número 10 em romano. Sequência numérica de 51 até 100. Então, é só para continuar a sequência, fazendo 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60. Vamos fazer completando toda a sequência até chegar no 100. Complete com os vizinhos. Número anterior, antecessor. Número posterior, sucessor. O número que vem antes de 5, 4. O que vem depois, 6. Vamos fazer isso com todos. Escreva os nomes dos números. Então, vamos escrever 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Escrevam com letra de forma. Feito isso, nós vamos para a primeira parte da apostila. Capítulo 1. Lembrem que o livro de matemática e de português são o mesmo livro, e para achar a parte de matemática você tem que ir na página 95. Fica na metade do livro. Contando com os números. Esse é o título. Contando com os números, não está um pouco estranho? Ora, estranho por quê? A gente não conta com os números? Sim, contamos, mas vocês sabiam que há centenas de anos as pessoas não utilizavam números para contar? Nossa, como elas faziam? Essa história eu quero saber. Professor, como as pessoas faziam? Por que você acha que os números foram inventados? Observe a cena e troque ideias com seus colegas sobre o que está acontecendo. Então, olhando a cena desse filme aí, nós temos as espigas de milho e as ovelhas. E as interrogações. Quantas será espigas tem aqui? Quantas ovelhas teriam? E como eles iam contar isso antes? Mas como o homem é um ser inteligente, olha o que ele fez. Para cada ovelha que passava, ele separava uma pedrinha. Então, cada pedrinha representava uma ovelha. Quando a quantidade é pouca, fica até fácil. Mas já pensou? Se fossem 1000 ovelhas, ele separando 1000 pedrinhas? E se essas ovelhinhas passassem correndo? Imaginem na dificuldade. Então, antigamente, até chegar no que foi hoje, tiveram muito trabalho. Se você fosse contar um monte de ovelhas, como esse personagem do quadrinho, como você faria? Então, se fosse você contando, como você faria? Muito bem, vocês são criativos. Agora iremos assistir a alguns vídeos que mostrarão como surgiram os números em diferentes países do mundo. Eu vou mandar 3 links, 3 vídeos para vocês assistirem. A história do número,
a origem dos números, e matemática fundamental de onde surgiram os números. São 3 vídeos curtos, mas que precisam ser assistidos. Depois que vocês assistirem os vídeos, vocês continuem na página 97. Como vocês viram nos vídeos, os números surgiram a partir de uma necessidade do homem e evoluíram com o passar do tempo. Observem essa evolução no quadro. Então, aqui nós temos os números de 1 a 10. E aqui nós temos os tempos. Nós temos o século XII, século XIII, século XIV e século XV. Século é um período de 100 anos. Então, aqui, olha o tempo, tanto tempo que levou para estar modificando as numerações, até chegar no que nós conhecemos hoje. Mas tanta gente pensou e inventou, e nós ficamos só com os algarismos de 0 a 9? Preste atenção, Zeca. Com eles, podemos escrever qualquer número. Pessoal, vamos ver se o que a Cíntia falou é verdade. Então, nós temos algarismos de 0 a 9. Só com isso aqui nós podemos formar qualquer número? Podemos. Números romanos. Então, nós temos os símbolos, representados por letras, e o valor. A letra I representa 1, a letra V representa 5, a letra X representa 10, a letra L 50, a letra C 100, a letra D 500 e a letra M vale 1000. Os numerais romanos são usados até hoje em determinadas situações, para enumerar capítulos de livros, em alguns relógios, para mostrar a hierarquia dos reis e papas, por exemplo, Dom Pedro I, Dom João VI, Papa João XXIII, etc. Observe o quadro no qual aparecem os numerais romanos para fazer a atividade a seguir. Então prestem bastante atenção para poder entender o exercício depois. Esses são os símbolos básicos que os romanos utilizavam para escrever qualquer número. Então a letra I vale 1, letra V vale 5, letra X vale 10, letra L 50, letra C 100, letra D vale 500 e a letra M vale 1000. Qual o segredo? Então prestem atenção. Aqui eu tenho o número 3. Para escrever o número 3, eu posso repetir a letra I até 3 vezes. Então eu posso fazer o número 1 usando um risquinho, número 2, 2 risquinhos, número 3, 3 risquinhos, são as letras Is. Para fazer o número 4, eu não posso fazer 4 Is. Então, qual que é o segredo? O segredo é eu pegar o número 5 e tirar 1. Então, quando eu coloco um número menor à esquerda do número maior, eu subtraio, eu faço uma continha de menos. Então, I e V eu formo 4. Quando eu coloco o número menor à direita do número, eu somo. Então, aqui eu coloquei 3 letras Is à direita do número 5. Então, eu vou formar o número 8. Se eu colocar à esquerda,
eu vou subtrair. O x vale 10, só que se eu coloco o i à esquerda de x, eu formo o número 9. Quando eu coloco o número à direita, eu somo. Então, x vale 10. E eu posso repetir só até 3 vezes. Para eu formar o 40, eu tenho que pegar o 50, que é o L, e tirar 10, que é o X. Então, se eu colocar o X à esquerda do L, eu vou formar 40. Se eu colocar o X à direita de L, eu vou estar somando. Número 100 é a letra C. Se eu colocar X antes do C, eu vou subtrair. De 100 eu vou tirar 10. Então, eu vou formar o 90. Eu só posso repetir o número 3 vezes. Então, se eu fizer 3x, 3x eu formo 30. Se eu formar 3c, eu vou formar 300. Então, eu só posso repetir o número, a letra, 3 vezes. Continuando. Eu tenho o número 500. Para eu formar o 400, eu pego 500 e tiro 100. Então, eu coloco a letra C primeiro e o D depois. Então, vai ficar 100 tirando 500. Para formar o 900, a mesma coisa. Eu vou pegar a letra M, que vale 1000, e de 1000 eu vou tirar 100. Então, eu coloco primeiro a letra C e depois a letra M. Para formar 2000, eu vou usar duas letras M. Para formar 3000, 3 letras M. Esses romanos eram mesmo cheios de truques. Veja. Então, ó, percebam novamente. Para fazer um número maior ou menor, se eu colocar um valor menor à esquerda, eu subtraio. Se eu colocar à direita, eu vou somar. Então, eu tenho 5. Se eu colocar a letra I para a direita, eu vou formar 6. Eu tenho 10, que é o X. Se eu colocar a letra I para a direita, eu formo 11. Eu tenho 50 com a letra L. Se eu colocar o X para a direita, eu formo 60. Eu tenho 100 com a letra C. Se eu colocar L para a direita, eu vou formar 150. Eu tenho D, que vale 500. Se eu colocar a letra C à direita, eu formo 600. Eu tenho M, que vale 1000. Se eu colocar a letra D para a direita, eu vou formar 1500. Então, lembrem sempre, a letra menor para a esquerda subtrai. E a letra menor para a direita, ela soma. Diante de tantos truques e segredos, já é possível escrever alguns números, certo? Vamos anotar o que descobrimos. Nessa parte, o que vocês vão fazer? Vocês vão parar o vídeo e copiar essa parte que eu coloquei. São regrinhas para estar fazendo os números romanos. Então, os numerais I,
X, C e M, só podemos repetir até 3 vezes. Os numerais V, L e D, que são 5, 50 e 500, nós só podemos usar uma vez. Os numerais I, X e C, que é 1, 10 e 100, escrito na frente de números maiores, nós somamos. Então, eu tenho 5. Se eu coloco a letra I na frente dele, eu formo 6. Eu tenho 10, que é o X. Se eu coloco 2 Is na frente dele, eu formo 12. Eu tenho 50, que é o L. Se eu coloco X, que vale 10, mais o I, que vale 1, eu vou formar 61. Eu tenho C, que vale 100, e o X, que vale 10. Vou formar o número 110. Tenho D, que vale 500, e o C, que vale 100. Dessa forma, ele vai valer 600. Os numerais I, X e C, 1, 10 e 100, escrito antes de números maiores, nós vamos subtrair. Então, eu até corrigi aqui. Então, os numerais I, X e C, escrito antes de números maiores, nós subtraímos. O que é isso? Nós tiramos o valor. Então, se eu escrever a letra I antes do V, que vale 5, eu vou formar 4. I, X, vou formar 9. XL, 40. XC, 90. CD, 400. Você já deve ter percebido todos os truques dos números romanos. Vamos aplicá-los em situações práticas. Vamos fazer os exercícios, então. Observe no quadro com os numerais romanos para fazer as atividades a seguir. Então, olha na apostila os valores que tem para ficar mais fácil para fazer. Os números são 5, 50, 500, 37, 124, 48 e 17. Olha na tabelinha. Nós temos o 5? Temos. É só colocar aqui representado com a letra. 50. 500. Esses estão bem fáceis. Para fazer o 37, como que eu faço? Ó, eu tenho 30. São 3x. Como que eu faço o número 7? É só pegar a letra V, que vale 5, e 2 Is e formar o 7. E vocês também vão ter no caderno. É só consultar o caderno. Por isso que tem que copiar certinho os números que estão sendo passados. 124. Para formar o 124, eu preciso de 100, letra C. Preciso de 20, 2x. Como que eu formo o número 4? Então, tem que pôr tudo na sequência, tudo na ordem. Se pôr uma letra fora de ordem, já modifica o número. 48, 17. Números atuais: 96, 247, 460, 173, 204, 342. Então, prestem bastante atenção na hora de fazer. Eu vou deixar só um pronto para vocês entenderem como que faz. 124. Eu vou usar a letra C. Para formar o 20, eu vou precisar de duas letras X. E para formar o 4, eu vou precisar do I e do V. Aqui está escrito 124. Então, façam e conforme for surgindo as dúvidas, vocês perguntem.
Número 1. A Kim está lendo o livro do Harry Potter, que tem 34 capítulos. Amanhã ela começará a ler o 25º capítulo no livro. Então, ele vai estar escrito de que forma? 25º. Então, vocês vão descobrir como que escreve 25 em romano e marcar a letra correta. Assinale a alternativa que usa a numeração correta. Então, nessa questão, nós estamos trabalhando o número romano. Então, se é para assinalar a que usa a numeração correta, vocês vão marcar um xizinho aonde estiver escrito certo o quê? Número romano. Escreva os numerais romanos que correspondem aos números atuais e ordinais. Papa 16. Então, vocês vão fazer o número 16 em romano. Capítulo 23. Vão fazer o 23 em romano. Dom Pedro II. O segundo em romano. Papa Leão XIII. 13 em romano. Capítulo 54. 54 em romano. Dom João VI. O sexto em romano. Que horas são? Vocês vão olhar o ponteirinho do relógio e marcar as horas. Mas e aí? Como que faz? Vocês conhecem relógio? Então, aqui em cima, o x2 vai ser o número 12, igual no relógio comum. Depois começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como que eu vejo a hora? Ponteirinho menor marca as horas. E o maior, os minutos. Aqui o ponteirinho está no 7. Então é 7 horas. Ponteiro maior está no 9. Então são 7h45. Lembrando que esse espacinho aqui, de um número para o outro, é contado de 5 em 5. Então, número 1 vale 5, número 2 vale 10, número 3 vale 15, o número 4 vale 20, e assim por diante, porque uma hora tem 60 minutos. Quando fala meia hora, são 30 minutos. Então, olhem onde está o ponteirinho. O ponteirinho marca a hora e o ponteiro maior marca os minutos. Então, no segundo relógio, vai estar marcando 3h10 e no terceiro relógio, 12h30. Dependendo, se for de dia, vai ser marcado de um jeito. Se for à noite, vai ser marcado de outro jeito. Façam e se tiver dúvida, depois vocês perguntem. Então, mãos à obra.